Oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Ciências Moleculares e Celulares. Em aulas anteriores, nós detalhamos, características relacionadas aos diferentes tipos celulares, células procariontes e eucariontes, quais são as distinções em relação à estrutura, constituição de cada uma delas, visão em geral no que diz respeito à membrana, citoplasma, no caso da célula eucariótica, organelas e núcleo, mas características mais detalhadas, a funcionalidade de cada uma dessas estruturas e como elas se mantêm integradas para a manutenção da vida da célula, nós só vamos trabalhar na unidade 3. Nessa unidade 2 agora, a gente vai ficar toda ela apenas com a composição dessas células. Do que é que essa membrana, esse núcleo, essas estruturas, essas organelas são formadas, né? Que as moléculas constituem cada uma dessas estruturas numa parte que como se fosse a chamada química ou bioquímica da vida, tá? Quanto à hierarquia biológica, pessoal, a menor unidade que compõe a matéria, e isso é tanto ser vivo quanto corpo bruto, né? São os átomos, que são capazes de se unir por meio de ligações químicas e formar moléculas, né? No caso, células vivas, a gente tem as chamadas, os compostos, né, as moléculas orgânicas, as biomoléculas, como os aminoácidos, proteínas, enzimas, os açúcares, né, os carboidratos, os lipídios, os ácidos nucleicos, né? Mas a nível de átomo e moléculas, sejam elas moléculas inorgânicas ou biomoléculas, moléculas orgânicas, moléculas dos átomos de carbono, né? Por si só, elas não são dotadas de vida, tá? Quando essas biomoléculas se agrupam de uma forma extremamente complexa e organizada, aí sim a gente tem a possibilidade de formar as primeiras estruturas vivas, que são as células. Então, a menor unidade, né, indivisível, constituinte da matéria, seja ser vivo ou corpo bruto, são átomos, que por meio de ligações químicas formam moléculas, e quando esses átomos, principalmente de carbono, hidrogênio e oxigênio, se unem para formar moléculas orgânicas, essas moléculas orgânicas são capazes de se agrupar de uma forma extremamente complexa e organizada e formar um compartimento fechado com a possibilidade de reações metabólicas e energéticas no seu interior, que são as células. Aí sim, a célula é a menor unidade viva, tá? Mas não a menor unidade que compõe a matéria. Um conjunto de células semelhantes na forma e especializadas em executar a mesma função vão formar um tecido, né? Um conjunto de células, um núcleozinho delas. Um conjunto de diferentes tecidos integrados no desempenho de uma mesma função forma um órgão. Um conjunto de diferentes órgãos desempenhando a mesma função no organismo forma um sistema, tá? Então, a gente tem boca, esôfago, estômago, intestino, pâncreas, vesícula biliar, formando o sistema digestório. Fossos nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, formando o sistema respiratório, né? E aí a gente tem o sistema muscular, o nervoso, o sistema endócrino, né? E todos esses sistemas integrados entre si mantém um organismo propriamente dito, né? O estudo de átomos, né, dos elementos químicos, fica mais a critério da química, né? Química orgânica, química inorgânica, química geral, fisicoquímica, tá? O estudo das biomoléculas, né, com noções de bioquímica e citologia, que é o estudo das células, é onde se concentra o conteúdo da nossa disciplina. Então, a nossa disciplina, ela trameia aqui, ó, entre as biomoléculas, né, bioquímica, e a citologia ou biologia celular, tá? Nós estamos agora apenas nessa parte. Vamos começar, na verdade, né, o estudo das moléculas constituintes das células, as moléculas da vida, digamos assim. A histologia estuda os tecidos, que não é objeto de estudo da nossa disciplina. O estudo dos órgãos e sistemas, o funcionamento de cada um deles, estudo da fisiologia, tá? Fisiologia humana, fisiologia animal. Entendendo os órgãos e sistemas, você é capaz de compreender o funcionamento do organismo como um todo, né?
Então, pessoal, todos os elementos químicos constituintes da matéria, e isso seja tanto corpos brutos como seres vivos, eles estão discriminados na tabela periódica, né? No caso da matéria orgânica, que são moléculas de átomos de carbono, geralmente macromoléculas de tamanho molecular considerável, né? A gente tem basicamente carbono, oxigênio e hidrogênio. Então, carbono, hidrogênio e oxigênio são os componentes, os átomos que se unem por meio de ligações químicas para formar os compostos orgânicos, tá? As biomoléculas ou compostos orgânicos são os compostos de átomo de carbono. Não existe nenhuma molécula orgânica que não tenha, mas existem compostos inorgânicos que têm carbono e não é uma molécula orgânica, tá? Por exemplo, CO2, gás carbônico, tem carbono, não é molécula orgânica. CH4, gás metano, tem carbono, não é orgânico. Além de ter carbono, obrigatoriamente a orgânica tem que ter carbono. E além de ter carbono, ela é uma molécula mais complexa, ela é formada por inúmeras unidades repetidas, os polímeros, por exemplo, né? Então, por exemplo, C6H12O6, que é a glicose. E ela é um açúcar simples. Mas olha a molécula: 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. CO2, gás carbônico, 3 átomos. CH4, gás metano, 5 átomos. Tá? Então, nisso aí reside a diferença. E ainda, tá? Por vezes é comum encontrarmos nitrogênio, fósforo e enxofre, tá? Nessas moléculas orgânicas. Carbono, hidrogênio e oxigênio não falta. Nitrogênio, ele está muito presente como uma função amina. Então, todo aminoácido tem, daí até o próprio nome, átomo de nitrogênio. E aminoácidos são as moléculas que se unem para formar proteína e enzima. Então, aminoácido, proteína e enzima tem nitrogênio. As bases nitrogenadas do DNA, adenina, timina, citosina, guanina, uracila, tem nitrogênio, tá? O fósforo está presente na molécula de ATP, que é a molécula que representa, né, a liberação de energia para realizar nossas funções vitais. É o tipo de energia que está contida nos alimentos. Tem átomo de fósforo, ATP, trifosfato de adenosina, né? Tem átomo de fósforo também no DNA, no RNA. Enxofre está presente em alguns aminoácidos, formando pontos de sulfeto para originar proteínas, tá? Então, esses são 6 elementos básicos da constituição da matéria orgânica. Mas os principais são carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, constituindo as células, encontradas na membrana, no citoplasma, no núcleo, a gente tem compostos orgânicos e compostos inorgânicos, tá? Os compostos orgânicos são aqueles que não são os compostos de átomos de carbono, são representados pela água e pelos minerais. Então, a água H2O não tem carbono, então é uma molécula inorgânica, apesar de ser extremamente importante, tá? A aula de hoje é sobre a água, tá? A gente vai ter uma aula para falar dos minerais e dos compostos orgânicos. Dentro do grupo dos compostos orgânicos, a gente tem os aminoácidos, que se unem para formar proteínas e enzimas. Nós temos os açúcares, que são representados pelos carboidratos. Temos óleos e gorduras, né? Colesterol, ceras, representado pelos lipídios. Temos as moléculas do material genético, que são moléculas ácidas presentes no núcleo, que são os ácidos nucleicos, DNA e RNA. E temos ainda moléculas orgânicas que são requeridas para o funcionamento eficiente, adequado do nosso organismo em quantidades muito pequenas, que são as vitaminas, tá? Vitamina também tem nitrogênio, tá? É como se ela fosse uma amina vital, vitamina. Ou seja, uma molécula contendo a função amina é essencial para as reações metabólicas do nosso organismo. Características da água, pessoal. Em toda solução, né, a gente tem uma molécula dissolvida, que é o soluto, e a molécula dissolvente, que é o solvente, e a água ela é o solvente da maioria das soluções, tá? Os livros trazem assim, a água é um solvente universal.
não é uma denominação muito correta, tá? Universal entre aspas, porque solvente universal dá a impressão que ela é capaz de dissolver todo e qualquer tipo de substância. E a gente sabe que não é assim. As moléculas polares, né, são dissolvidas pela água, tá? Agora, as moléculas apolares, solventes orgânicos, né, éter, cloroformo, benzina, os lipídios também, óleos, gorduras, né? As moléculas lipossolúveis, hidrofóbicas, elas não vão ter afinidade por água, não, tá? Ela participa de inúmeros processos metabólicos do nosso organismo envolvendo reações de hidrólise, né? Ou quebra, rompimento de moléculas pela água, a própria digestão dos alimentos em partículas menores para que a gente possa absorver esses nutrientes é um processo de hidrólise, né? Quebra e rompimento envolvendo a molécula de água. Nas articulações, né, no líquido sinovial, diminuindo o atrito. Nessas regiões, a gente tem uma quantidade considerável de água. A água participa dos processos de regulação da temperatura corporal. Então, com prática de atividades físicas intensas ou com aumento da temperatura ambiente, as glândulas sudoríparas liberam suor. Suor, a maior parte dele é água. A água capta o calor da superfície da pele, evapora, né? E tende a resfriar o corpo. E além disso, no caso de células que sejam autótrofas, como células de algas e plantas, essas células são capazes de pegar gás carbônico e água e converter isso em molécula orgânica de alimento. E então, juntamente com o gás carbônico, a água é reagente, né, para o processo fotossintético. A água, ela é de grande importância para a manutenção da vida, porque tanto no meio extracelular, plasma sanguíneo, por exemplo, no líquido intersticial, como no meio intracelular, as moléculas apresentam reações químicas e metabólicas, uma vez que elas estão dissolvidas em água. Então, o nosso corpo tem muita água, ele é uma solução, né? Ou de moléculas dissolvidas na água, ou de moléculas suspensas na água, quando elas não são solúveis, né, em água. Eu vou colocar a equação para vocês que nós vimos na aula passada, mas só recordando, nós obtemos energia para realizar nossas funções vitais, a tal da molécula lá do ATP, reagindo o alimento com o oxigênio. Geralmente, né, a glicose, o carboidrato, reage com o oxigênio e a gente gera como produto dessa reação gás carbônico, água e energia. E é muito comum que o gás carbônico se una à molécula de água, que são os produtos dessa reação, né? Alimento mais oxigênio dá gás carbônico e água e produza um ácido chamado de ácido carbônico. Então, o metabolismo celular, ele produz ácidos que tendem a modificar a concentração dos íons de hidrogênio nos líquidos do organismo. Quimicamente dizendo, o que caracteriza uma molécula como sendo ácida ou básica, alcalina, né? Tem as diversas leis e categorias para isso. Mas, em linhas gerais, ácidos são moléculas que doam prótons H+, íons de hidrogênio para uma solução. Então, por exemplo, HCl, um ácido muito forte, ácido clorídrico. Em solução aquosa, ele vai liberar H+, e Cl-. Liberou H+, geralmente são moléculas o quê? Ácidas, tá? Ou qualquer espécie química, íon ou molécula, capaz de receber um par de elétrons. Vocês sabem, né, que prótons têm carga positiva, elétrons têm carga negativa, e o nêutron ele não é desprovido de carga elétrica. Então, no átomo, no núcleo, a gente tem prótons e nêutrons, e orbitando ao redor na eletrosfera, a gente tem os elétrons, que têm carga negativa. Como os ácidos doam prótons H+, com carga positiva, cargas elétricas de sinais iguais se atraem, os ácidos são moléculas capazes de receber um par de elétrons para neutralizar essa carga o quê? Positiva. Aí o positivo com o negativo, eles se neutralizam. As bases, né, ou moléculas alcalinas, são o contrário.
Ao invés de doar íons de hidrogênio para uma solução, elas vão receber íons de hidrogênio. Elas são capazes de retirar íon hidrogênio da solução, ao invés de doar esses íons. Elas vão consumir esse íon hidrogênio. Então, as bases são qualquer espécie química, íon ou molécula, que ao invés de receber um par de elétrons, elas serão capazes de quê? Doar esse par de elétrons. Por que que elas vão doar esse par de elétrons? Porque elas serão moléculas positivas, né? Que ao receber esse próton H+, vão ter a capacidade de doar esses elétrons para que eu possa neutralizar aquela molécula em questão, tá? Isso aqui, pessoal, é só uma visão em geral, porque se vocês tiverem disciplinas na área da química, é nisso que vocês irão se aprofundar. Tanto é que se vocês pegarem um livro didático de vocês para verem a respeito disso, ele só faz uma visão em geral na diferença desses ácidos e dessas bases, né? Para que se tenha a real noção da concentração dos íons hidrogênio em uma determinada solução, foi criado um valor numérico chamado de pH, ou potencial hidrogeniônico. Porque a água líquida ela é capaz de se ionizar. A molécula de H2O, na forma líquida, ela constantemente está se ionizando, liberando cargas positivas e negativas, na forma do próton H+, do íon hidrogênio e da hidroxila. Então, a água líquida, ela sofre ionização em H+, e OH-. H mais H, H2O. Quando o hidrogênio se une à hidroxila, forma a molécula de água. Mas na água líquida, parte das moléculas de água estão da forma ionizada. E aí, a concentração do íon hidrogênio naquele meio, naquele local, seja dentro da célula, fora da célula no plasma sanguíneo, no líquido intersticial, ou até mesmo em outras soluções que não sejam num organismo vivo, a concentração dos íons hidrogênio é dada pelo pH, que significa potencial hidrogeniônico, tá? Que nada mais é do que a concentração dos íons hidrogênio em uma solução. Matematicamente, ele é dado pelo logaritmo negativo da concentração dos íons hidrogênio. Então, matematicamente, você precisa da sua concentração dos íons hidrogênio e aplicar o logaritmo negativo nessa formulação, tá? Também isso aqui é mais lá da parte da química. Isso aqui é só para vocês saberem que a equação é assim. A gente não vai precisar de calcular nada. Mas, por exemplo, gente, é porque essa concentração ela é dada assim, ó. Concentração dos íons hidrogênio é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 8 mol por litro. Aí, para você ter a noção de quanto seria isso, né? É muito abstrato. Então, criou um valor mais real, que é o pH. Porque o pH, ele é dado assim, pH1, pH2, pH7, pH13, né? Não você falar assim, 4 vezes 10 elevado a menos 8 mol por litro. Essa é a concentração dos íons de hidrogênio. Ela é dada nessas unidades. E aplicando o logaritmo nessa concentração, eu obtenho um valor, né, mais preciso. É 7, é 7,4, é 2, é 13,9, tá? Geralmente, quando eu coloco ácidos e bases em contato, elas tendem a reagir entre si para não tornar aquele pH nem ácido nem alcalino. Geralmente, quando eu tenho um ácido e uma base, elas reagem entre si para formar um sal e a molécula de água e evitar que haja uma alteração daquele pH. Então, toda vez que você colocar um ácido como a base, você vai ter como produto dessa reação um sal e a molécula de água, evitando alterações de pH. Por exemplo, o ácido clorídrico com hidróxido de sódio. O ácido vai sempre doar o ânion para o sal e a base o cátion. O ânion é a carga negativa, Cl-. O cátion é a carga positiva, Na+. Cargas elétricas de sinais contrários se atraem. Na+, com Cl-, forma o cloreto de sódio, que é um sal. Eu tirei o cloreto daqui, tirei o sódio daqui. O que foi que restou? H da H2O. E aí eu tenho
a reação. Eu disse para vocês, né, que o pH é o logaritmo negativo da concentração ativa dos íons de hidrogênio, para você não falar que o pH é 4 vezes 10 elevado a menos 8 mol por litro. Foi criada uma escala e todo pH está dentro de um intervalo de 0 a 14. Não existe pH menos 1, menos 2, menos 3, não existe pH 15, 16, 17, é entre 0 e 14. Pode ser 11,73? Pode, mas desde que esteja no intervalo entre 0 e 14, tá? O meio, né, o pH 7 é o chamado neutro, abaixo de 7 é um pH ácido, acima de 7 é um pH alcalino ou básico. Abaixo de 7, pH ácido, alta concentração de íons de hidrogênio. pH acima de 7 até 14, pH alcalino, básico, baixa concentração de íons o quê? Hidrogênio, tá? Ué, professor, mas é estranho isso, né? Por que quanto menor o pH, mais ácido ele é? Justamente por esse logaritmo negativo aqui. O sinal negativo faz com que eu tenha um valor de pH inversamente proporcional à concentração dos íons de hidrogênio. Não é diretamente proporcional. Quanto maior o pH, maior a concentração dos íons de hidrogênio. Devido a essa carga negativa, eu tenho uma relação inversa. Então, quanto maior o pH, menor a concentração de íons de hidrogênio. Quanto menor o pH, maior a concentração dos íons de hidrogênio. Tá? Vamos até fazer uma coisa aqui nessa figura. Então, pessoal, em um pH ácido, como a relação é inversamente proporcional, quanto menor o valor do pH, ou abaixo de 7, maior é a concentração dos íons de hidrogênio, tá? E quanto maior o pH, como a relação é inversamente proporcional, quanto maior o pH, aí eu vou ter uma relação inversa. Menor será a concentração no meio dos íons o quê? Dos íons de hidrogênio, tá? Exatamente isso. Essa coloração também, ela não é ao acaso, tá? Nas fitas indicadoras de pH, você vai mergulhar a fitinha para ver o pH daquela solução, e aí você usa uma tabelinha de referência com as cores. Quanto mais ácido for o pH, ele está mais ligado a essas cores de cor vermelha, laranja, amarela. Aí verde vai tendendo ao pH neutro. E quanto mais alcalino, ele vai tendendo a uma coloração mais azulada, né? Um azul arroxeado, tá? Olha lá, ácido clorídrico, que é um ácido extremamente forte. Olha lá, pH é quase próximo de zero, muito ácido. Ácido sulfúrico em soluções de bateria, o ácido cítrico presente em frutos cítricos, o ácido acético no vinagre, tudo um pH bastante ácido, tá vendo? Tomate tem um pH 4,5, né? Um pouquinho maior, mas ainda assim é ácido. No caso da chuva ácida, né? Na presença de muitos poluentes em que se tem muito enxofre, né? Dissolvido em moléculas de água, 5,5. pH do leite próximo da neutralidade, né? Água de torneira, pH 7, seria o pH considerado neutro. Ovo um pouquinho alcalino, 8,5, porque tem muita albumina, né? Algumas proteínas, albumina, caseína, a lecitina, que são todos compostos básicos, né? Moléculas básicas.
Soda cáustica, que é o NaOH, é uma base. Sabonete corporal, pH 10, é ligeiramente alcalino. O hidróxido de magnésio, que é o leite de magnésia, teve hidróxido, é base, né? Amônia, NH3. Diferentes tipos de alvejantes, degermantes, né, capazes de matar germes, são altamente alcalinos. Shampoo e condicionador é ácido, tá? É o contrário. Cabelo gosta de pH ácido. Então, o condicionador tem pH 3,5, 4,5. Shampoo 6,5, próximo da neutralidade, mas é mais ácido, tá? O cabelo gosta de pH ácido. Água sanitária, que é o hipoclorito de sódio, pH o quê? pH é 13. Vejam vocês, tanto ácidos fortes como bases fortes, independente de qual seja, ambos têm uma alta capacidade de irritabilidade, tá? Então, não quer dizer que é só ácido que é muito irritante. Se for uma base forte, ela é extremamente irritante também, para a pele, para olhos, para mucosa. Inclusive, são bactericidas, né? Fungicidas, virucidas, mata bactéria, fungo. Por isso que fala, né? A higienização com água sanitária, por exemplo. Por causa disso. A ácido clorídrico também não tem ser vivo que consiga sobreviver a um pH desse, né? E o pH do plasma sanguíneo, pessoal? O pH do sangue é o mesmo do interior das células, por exemplo? Não, tá? O interior das células é um pouquinho mais ácido. O pH do sangue ele é próximo da neutralidade, mas em termos assim precisos, ele está no intervalo em 7,35 e 7,45. Se eu adicionar um ácido ou uma base ao plasma sanguíneo, o ácido tende a diminuir o pH e eu posso ter uma acidose metabólica. A base, eu posso aumentar o pH. E aí, no caso, eu posso ter uma alcalose metabólica. Em nenhum dos casos isso seria interessante, tá? Em nenhum dos casos isso seria interessante. E o sangue tem que dispor de mecanismos para consumir o H+, se o pH ficar ácido, e fornecer H+, se o pH ficar o quê? Se o pH ficar alcalino, tá? Então, o organismo vivo, ele constantemente realiza processos metabólicos para evitar que esse pH diminua ou aumente, ou seja, manter ele dentro desse intervalo, tá? O plasma vai resistir às alterações do pH, então, por meio de pares de substâncias capazes de reagir tanto com ácidos quanto com bases. O que acontece, pessoal? Você consegue, então, controlar esse pH de uma maneira eficiente utilizando pares de substâncias chamados de tampões. O tampão vai ser sempre o quê? Um ácido fraco com o seu sal correspondente, uma base fraca com o seu sal correspondente. Por isso que é par de substância. Por que são duas substâncias? Porque é uma substância que vai consumir o H+, se o pH ficar ácido, ou uma substância que vai doar o H+, se o pH ficar o quê? Alcalino. É o que a gente chama de sistema tampão, tá? Os rins participam de um sistema tampão, como reservatório do íon bicarbonato, que eu vou mostrar para vocês, e a respiração celular por meio da eliminação, né, ou a formação do gás carbônico com a água por meio do ácido carbônico, tá? E a gente vai falar de cada um desses sistemas nesses próximos slides, com os esquemas para vocês entenderem. Então, pessoal, nós temos pares de substâncias capaz de reagir tanto com ácido quanto com base, formando um sistema tampão, tá? O sistema tampão fisiológico principal que a gente tem é o ácido carbônico, bicarbonato, né? O ácido carbônico do H+, no caso o pH ficar alcalino. O bicarbonato consome H+, no caso o pH ficar ácido, tá? E dentro das células a gente tem também o tampão fosfato. Vou mostrar os dois para vocês. Por meio da respiração, a gente controla o pH com a formação do ácido carbônico, porque o CO2 vai reagir com a água. E o sistema renal, ele atua como um reservatório do íon bicarbonato. E esse íon bicarbonato ajuda na manutenção do pH. Vou mostrar para vocês como. O pH do meio intracelular, como eu disse para vocês, ele é um pouquinho mais ácido do que o pH do sangue, porque
no interior das células ocorrem constantemente reações químicas, né? E as reações metabólicas para gerar energia, pessoal, é a respiração celular. E na respiração celular, o que que é que a gente observa? A água reage com gás carbônico, formando ácido carbônico. E aí, pessoal, quando se forma esse ácido carbônico, ele tende a diminuir um pouco o pH. Por isso que o pH intracelular ele é um pouco mais ácido do que o do plasma. E, na verdade, o pH intracelular ele varia de um tipo celular para o outro. Quanto maior for a atividade metabólica da célula, mais ácido vai ser o pH. Por quê? Porque essa célula constantemente realiza a respiração celular para produzir energia. O gás carbônico, que é produto dessa reação, ele reage com a água e forma um ácido carbônico. E o ácido carbônico é um ácido e torna o pH levemente ácido. Por exemplo, célula muscular. O pH é mais ácido do que outros tipos de célula, porque o músculo constantemente tem que produzir ATP, energia, né, para manter as funções vitais da célula. A maioria, pessoal, dos ácidos e bases no interior do nosso organismo não são do tipo ácidos e bases fortes, tá? Com exceção do ácido clorídrico que está no estômago, né? Os outros ácidos e bases gerados pelo metabolismo celular, eles não são ácidos e bases fortes, não. São ácidos e bases fracas. O que que significa isso? Que quando aquele ácido ou aquela base se ioniza, eles não liberam por completo H+ e íons hidroxila, tá? Parte da molécula fica conjugada, associada e parte está ionizada. O ácido forte ele ioniza 100%. Por isso que fica com tanto H+ no meio que ele é um ácido totalmente forte e irritante. O ácido e a base fraca, eles sofrem dissociação e ionização parcial. Parte da molécula libera H+, e parte da concentração ali das moléculas presentes ficam na forma conjugada, tá? O ácido, quando ele sofre ionização, ele libera prótons H+, e a molécula, né, ou o elemento químico unido a ele na forma de um ânion, e a base, quando está associada ao próton H+, ela fica protonada, positiva, tá? Gente, a aula é uma coisa tão interessante que por mais que você prepare, ainda assim, na hora que você está explicando, você ainda vê a necessidade de alguns ajustes. Mas vamos lá. Para dar um exemplo aqui para vocês de um ácido fraco e de uma base fraca, para não ficar tão abstrato. Então, por exemplo, pessoal, o HCl é um ácido forte. Então, ele vai praticamente todo se ionizar em H+ e Cl-, tá? Mas o ácido fluorídrico não é um ácido forte. Então, ele se dissocia em H+ e íons fluoreto, tá? Então, na forma conjugada, ele não tem carga elétrica, porque a carga positiva está sendo neutralizada pela carga negativa. E aí, quando se ioniza, eu tenho os prótons H+ e o íon fluoreto. Como eu aumento a concentração de H+ no meio, o pH vai ficar ácido, né? As bases já são ao contrário. Quando a base está livre, ela não está ionizada. Quando elas se unem ao próton H+, aí é que ela se torna o quê? Protonada, com carga positiva, tá ok? No caso da base, então, ela vai contribuir para o aumento do vai tornar, né, o pH ácido, o aumento da concentração dos íons de hidrogênio, quando ela estiver também na forma dissociada, igual ao ácido, né? Então, aqui, por exemplo, o NH4, amônio, é uma base fraca. Quando ela está na forma dissociada, ela é o NH3, que não tem carga, tá? E aí,
Quando o NH3 se une a próton H+, aí a base fica protonada, com carga positiva, tá? Isso aí é só para exemplificar e ficar mais claro, né? Então, ácidos e bases fracas, quando se ionizam, eles não liberam por completo os prótons H+, parte da molécula permanece o quê? Conjugada, né? Associada, e as bases fracas são aquelas também que, quando dissociadas, não sofrem dissociação completa, então liberam parte apenas do H+. No caso dos ácidos, quando eles estão na forma conjugada, carga positiva e negativa está neutralizada, ele não tem carga elétrica. Aí, quando ele se ioniza, ele libera o próton H+, e o ânion, que está associado ao hidrogênio, né? Quando o pH do meio aumenta, eu quero consumir o hidrogênio, aí eu desloco o equilíbrio aqui para a esquerda. Quando o pH ficou alcalino, aí a molécula tende a dissociar e liberar prótons H+, para tender a diminuir um pouco esse pH que ficou alcalino. No caso das bases, quando elas estão conjugadas, elas estão protonadas com uma carga positiva. Liberou essa carga positiva, que é o próton H+, ela fica sem carga elétrica, tá? No caso do amônio, que está protonado, a amônia é a base livre, não tem carga elétrica, associada ao hidrogênio ela tem. Aumentou o pH, diminuiu a concentração dos íons H+, eu desloco o equilíbrio para a direita. O NH4 é clivado em NH3 e H+, para liberar um pouco de H+, para aquele meio. Se o pH ficou muito ácido, abaixou, aumentou a concentração de H+, eu tendo a consumir esse H+, que está livre, aí eu desloco o equilíbrio para a esquerda. Tá? Bom, pessoal, e agora? Como que é que ocorre a manutenção desse pH no plasma sanguíneo, metabolicamente dizendo, um tampão fisiológico, por meio das moléculas que são geradas a partir do metabolismo energético das células? Então, eu coloquei essa reação aqui para que a gente possa lembrar que essa molécula de alimento, que é a glicose produzida na fotossíntese, no interior das nossas células reage com o oxigênio, produzindo gás carbônico, água e energia, que é o tal da molécula do ATP. Então, como produto da reação, a gente tem gás carbônico, água e energia. O gás carbônico, pessoal, ele reage com a água e forma um ácido, que é o ácido carbônico. Por isso que o metabolismo tende a gerar acidez. A gente falou isso aqui. O metabolismo celular produz ácidos que tendem a modificar a concentração dos íons de hidrogênio nos líquidos do organismo. Por quê? Porque esse CO2 reage com a água e gera ácido carbônico, tá? Então, ó, o gás carbônico reagindo com a água, gás carbônico reagindo com a água, produz ácido carbônico. Esse ácido carbônico pode se dissociar em prótons H+, e íon bicarbonato. Então, quer dizer, eu tiro um hidrogênio daqui, o que sobra? HCO3, que é o íon bicarbonato, e o próton H+. Esse é já um mecanismo de sistema tampão. Porque, por exemplo, se o pH ficar muito ácido, aumentar a concentração dos íons de hidrogênio, o bicarbonato reage com o hidrogênio para produzir o ácido carbônico. O pH ficou alcalino, diminui a concentração dos íons de hidrogênio. O ácido carbônico sofre ionização em H+ e HCO3 para aumentar a concentração de H+ no meio. Então, eu adiciono H+ quando o pH ficou alcalino, ocorrendo a dissociação do ácido carbônico. E eu reajo o H+ com o íon bicarbonato, se houver a remoção de íons de hidrogênio, para gerar maior concentração de H+ e tornar o pH um pouco mais alto, né? Quando não está havendo uma grande necessidade de controle e consumo desse íon bicarbonato para manter o sistema tampão, os rins é que são o reservatório do íon bicarbonato, tá? Aí sempre que se precisa utilizar, os rins liberam isso no plasma para manter esse sistema tamponado. E parte desse gás carbônico livre, sem ter reagido com a molécula de água, o pulmão expira, né, para que a gente possa inspirar o oxigênio e novamente acontecer a reação de produção de energia. Então, pessoal, em linhas gerais, como que é que se processa esse tampão fisiológico envolvendo os pulmões, onde ocorre a hematose, a troca gasosa, inspira oxigênio,
e libera gás carbônico, e nos tecidos, né, onde a hemácia, glóbulo vermelho ou eritrócito, que leva o oxigênio, né, e que nas nossas células esse oxigênio é consumido para produzir gás carbônico e a gente extrair a partir dessa reação energia para realizar as nossas funções vitais, certo? Então, pessoal, o glóbulo vermelho, hemácia ou eritrócito, tem uma proteína chamada de hemoglobina. A hemoglobina, ela se liga lá nos pulmões ao oxigênio para levar isso para os nossos tecidos. Por quê? Porque lá a gente consome o oxigênio para produzir gás carbônico, água e energia. Então, a hemoglobina ligada ao oxigênio, ela será capaz de liberar isso para os tecidos. Nos tecidos, esse oxigênio é consumido para produzir gás carbônico e água. Esse gás carbônico, pessoal, ele reage com a água, o gás carbônico reage com a água, produzindo o íon bicarbonato, tá? Por quê? Porque para a hemoglobina liberar o oxigênio nos tecidos, ela precisa consumir um átomo de hidrogênio. Porque aqui a hemoglobina está hidrogenada, tá vendo? Hemoglobina HbH, aqui ela está HbO2. Quando o oxigênio se desliga dela, para o tecido, né, o tecido utilizar para produzir energia, para neutralizar essa hemoglobina, eu preciso de um átomo de hidrogênio. Quem fornece esse átomo de hidrogênio? A água. Então, aqui ao invés de H2O, fica apenas OH. OH mais CO2 produz HCO3, que é o íon bicarbonato. O íon bicarbonato cai na circulação venosa, que é aquela rica em gás carbônico. Lá nos pulmões, esse íon bicarbonato vai ser capaz de formar ácido carbônico. Como? Porque a hemoglobina que estava protonada, vindo lá dos tecidos, ela não tem mais o oxigênio, então ela deixou o oxigênio nos tecidos. Ela chega no pulmão sem o oxigênio. Só que os pulmões, por estarem expirando constantemente oxigênio, a hemoglobina libera o hidrogênio e se liga ao oxigênio. Aí eu formo a hemoglobina oxigenada, que vai levar isso para os tecidos. Esse íon hidrogênio vai se ligar ao íon bicarbonato, H mais H, H2, CO3, formando quem? O ácido carbônico. Esse ácido carbônico, se liberar uma molécula de água, ele libera um gás, que é o CO2, e que vai ser expirado por meio dos pulmões. E nessa forma, gente, por consumo de prótons H+, ou liberação dele, eu consigo ir mantendo o quê? O pH do plasma sanguíneo, pH fisiológico, tá? Eu sei que isso é um pouco complexo, isso envolve muita química, mas para facilitar, eu postei aqui para vocês, isso aqui é muito legal, e eu gostaria que vocês assistissem na seção 1 da unidade 2, que é essa aula sobre água, né? 2 vídeos do YouTube, curtinhos, tampão fisiológico e o sistema tampão bicarbonato, tá? Então, a gente, é um vídeo em que fala desse sistema tampão fisiológico, de uma maneira geral, e o segundo vídeo focando especificamente no papel desse íon bicarbonato na manutenção do pH do plasma sanguíneo, tá? Então, tá aqui, só clicar que abre que disponibiliza o link, né? E depois que você clicar no link, não, ele já abre direto o vídeo. Você clica aqui e ele vai abrir o vídeo para você, tá certo? Que demora um pouco a carregar, gente, porque o Teams, ele sobrecarrega muito a internet do notebook. Mas ele abre aqui, ó, é porque está carregando ainda, tá? Mas clicando aí, você consegue ter acesso ao vídeo. Esse sistema tampão fisiológico, a partir da formação do ácido carbônico e íon bicarbonato, é para manter o tampão fisiológico do plasma. Mas no interior das nossas células, pessoal, a gente usa um tampão fosfato e não um tampão bicarbonato, tá? Por quê? Porque essa energia gerada aqui, ó, é na forma de moléculas de ATP. E toda vez que essa molécula é clivada para a gente extrair essa energia, ela libera átomos de fósforo.
E aí, por isso que no meio intracelular, dentro das células, a gente usa o quê? O fosfato, tá? O fosfato, ele é capaz de se ligar a moléculas de água e formar o fosfato de monohidrogênio. Ó, fosfato é o PO4, 2-, monohidrogênio. Tem um hidrogênio só. Esse fosfato de monohidrogênio, quando o pH diminui, e isso significa que eu aumentei a concentração de prótons H+, eu preciso consumir esse H+. Então, o fosfato de monohidrogênio se une a ele para formar fosfato de dihidrogênio. Aí, essa molécula que é o fosfato de dihidrogênio, quando o pH se torna muito alcalino, quando esse pH aumenta, eu vou consumir os íons hidroxila, unindo esse fosfato de dihidrogênio à hidroxila para formar água e fosfato de monohidrogênio. Esse fosfato de monohidrogênio, se o pH ficar ácido, forma fosfato de dihidrogênio. Se o pH ficar alcalino, reage com a hidroxila para formar água e fosfato de monohidrogênio. Que se o pH ficar ácido, e assim o que? Sucessivamente, tá? Leiam, pessoal, é importante vocês fazerem a leitura da seção 1 da unidade 2, do capítulo do livro, sobre esses sistemas tampões. No livro não tem esses esquemas, tá? Então, realmente, assim, para você só fazer a leitura no livro e entender é um pouco complicado. Com a aula e com esses esquemas, eu sei que ainda tem muita coisa aí fervilhando na cabeça de vocês, mas a partir da leitura do livro, reassistam a gravação dessa parte da aula e assistam aqui, ó, tá? O vídeo que eu falei para vocês. E assistam esses dois vídeos, né? Um deles é esse aí que até abriu. Eu garanto que vocês vão ter um bom embasamento e um entendimento a respeito disso, tá? Podem, após isso, me perguntar sobre esse conteúdo na próxima aula. Ah, professor, aquela parte de tampão lá, vi os vídeos, não entendi isso, não tem problema nenhum, tá? Mas de um modo geral, do que foi explicado, não só sobre isso, ou na aula de hoje. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? E ainda estão aí, né? Estamos. Eu estou. Um pouco traumatizados com o conteúdo? Um pouquinho. Um pouquinho? Demora um pouco para absorver. Mas façam isso que eu digo, tá? Esses videozinhos aqui que eu coloquei, muito legais, que eu encontrei a respeito do conteúdo. Explicando, inclusive, com figuras. Tem um que tem até essa figura aqui mesmo, tá? E aí, como é um vídeo, ele é mais dinâmico, né? Ele vai fazendo essas associações e é muito interessante, tá? Aí vocês acessem de novo essa parte, vejam esses vídeos. Vai ficar dúvida? Sem problema. Na aula da semana que vem, antes de começar o conteúdo, eu pergunto se vocês têm alguma dúvida, o que vocês gostariam que eu reexplicasse em relação a esses sistemas tampões. Sobre a água em si, né, é mais simples, né, o entendimento aqui. A parte mais complicada é desse pH para frente, né, e principalmente em relação a esses sistemas tampões, tá certo? Professor, eu não sei se é só no AVA, mas a unidade 2 só está disponível a partir do dia 15. Ah, é verdade. É tão complicado, né? Porque eles vão liberando a partir do dia 15 e já está tão próximo da avaliação. Então, é só segunda-feira que vem. E a nossa aula é quarta. Então, tentem acessar na segunda, e de segunda até quarta vocês vejam isso. É verdade, é que é disponível a partir de 15 de março. Para mim, ela fica disponível porque eu lanço o conteúdo, eu sou como professor, né? Mas é verdade. Então, vocês só vão conseguir acessar a partir de segunda-feira que vem. Mas até a aula de vírus, que inclusive a gente viu hoje, você já consegue fazer as atividades e ler o livro. Então, essa semana fica com vírus. Segunda e terça da semana que vem, vocês vejam essa parte aí da água, tá bom? Ok, professor. Pessoal, obrigado pela atenção. Bom resto de semana. Fiquem com Deus. E até a nossa aula de semana que vem, tá certo? Hoje, graças a Deus, o Teams não deu problema. A gente conseguiu começar no horário correto, né? Tchau, até mais, professor. Obrigada.